E nós vamos falar da perda de lucro que as agências de viagem estão reclamando no caso de torcedores do Fortaleza que fretaram um avião para ir para o Uruguai. Então, entenda o problema. Os torcedores do Fortaleza querem sair de Fortaleza, lá no Ceará, e ir direto para o Uruguai, para Montevidéu, no Uruguai, onde o Fortaleza vai disputar a final da Sul-Americana, né? E aí se juntaram e alugaram um avião para fazer esse voo. Aí, o que está acontecendo? A Associação de Agências de Viagem está alegando que eles deveriam ter contratado uma agência de viagem para fazer essa contratação do avião, que foi ilegal eles terem alugado um avião diretamente, porque tem lucro aí, que a associação teve lucro e coisa e tal. Vamos entender essa coisa, porque é um absurdo isso daqui. Olha só, ônibus de fretagem é comum no Brasil. Um monte de gente faz isso, freta um ônibus, né? Junta todo mundo e paga o valor do ônibus, e não é venda de passagem, isso é venda do avião, da viagem em si, né? Enfim, vamos entender o argumento de cada lado aqui e eu vou te falar porque depois, que eu acho que é um absurdo essa ideia dessa ação que as agências de viagem estão querendo fazer, né? Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Torcedores lá do Fortaleza querendo ir para a final da Copa Sul-Americana no Uruguai. Até tem voo, lógico, de Fortaleza para o Uruguai, mas são voos com várias conexões e demora muito tempo. Então é um grande número de torcedores lá do Fortaleza que se juntou, fizeram uma cotização lá e resolveram fretar um avião. Isso é uma coisa relativamente comum, tem um monte de gente que faz isso daí. Mas, realmente, tipicamente, isso é feito através de agências de viagem. Então, tem muita gente que vai, por exemplo, fazer viagens a Israel. Nesse momento, com a guerra lá em Israel, não deve ter tanta gente assim, mas normalmente tem, né? E vários outros voos para vários outros lugares, né? Você vai lá, entra num grupo e essa agência, ao invés dela comprar passagens na Gol, enfim, numa empresa aérea qualquer, ela freta um avião e aí bota todos os passageiros dela naquele avião e pronto, e faz a viagem. Costuma ser uma operação mais econômica, né? E você tem a vantagem, como está todo mundo indo para o mesmo destino, não tem parada, é voo direto, é tudo muito mais rápido, né? Enfim, então tem essas vantagens isso daí. E aí o que aconteceu lá? Esse grupo de torcedores, são 180 torcedores do Fortaleza, fizeram um pagamento de 1,8 milhão de reais no Pix. Olha só, isso dá 10 mil reais por passagem, tá? Para cada passageiro, ida e volta, Fortaleza, Montevidéu, né? Então, tá caro, não tá barato não, você consegue mais barato do que isso em voo regular, né? A grande vantagem do pessoal aqui é que vai todo mundo, torcedor do Fortaleza, vai no mesmo voo, então é o pessoal amigo lá, e também você tem a vantagem de o voo ser direto, não tem que ficar fazendo escala e coisa e tal. Enfim, o valor alto chamou a atenção, como eles dizem aqui, mas a questão toda é que são as agências de viagem, a Associação de Agências de Viagem, que está pensando em entrar com uma ação por esse grupo, né? Na verdade é um grupo de médicos, então faz sentido ser caro porque o pessoal tem dinheiro mesmo, né? E eles estão dizendo que é para fazer cessar o comportamento ilegal de comercialização de passagens aéreas, que é a atividade privativa das agências de viagem, conforme a lei blá blá blá, pedindo ainda a suspensão do voo, a devolução dos valores recebidos e coisa e tal. Um absurdo isso daqui, tá? Eu não estou dizendo que não exista a lei, não. Provavelmente existe a lei e diz isso mesmo. Mas a questão toda é que esse pessoal, eles não fizeram venda de passagens. Eles fretaram o avião. É diferente você fretar um avião, como se você estivesse alugando o avião inteiro. Eles não venderam as passagens do avião. O pessoal se cotizou e comprou, né, alugou o avião inteiro para fazer esse voo de ida e volta para assistir o Fortaleza lá em Montevidéu e depois voltar para Fortaleza. E aí eles estão dizendo aqui que, em tese, essas agências teriam lucro e coisa e tal, deixaram de lucrar e ainda pedem a condenação em danos morais e coisa e tal. Enfim, eu acho um absurdo isso daqui e tenho dúvida se isso vai prosperar, tá? Porque, como eu falei, eles vão ter que comprovar que, seja lá quem for que alugou, que pagou o valor lá, deve ter sido alguma associação de torcedores do Fortaleza, ou, enfim, alguma entidade que fez o Pix. Quem fez o Pix para pagar isso daí está sendo acusado de que vendeu passagem para os outros. E não foi isso que aconteceu. O pessoal se juntou, é um monte de gente que é torcedor do Fortaleza e alugaram um avião. Então eles que vão ter que provar que não foi isso, que foi uma venda de passagem, que teve gente que vendeu e coisa e tal, e não faz sentido esse tipo de coisa, né? Então é ruim por vários aspectos. É ruim, primeiro porque é mais uma intromissão
de gente preocupada, eu não estou ganhando dinheiro. Meu amigo, se você quer ganhar dinheiro, você tem que fornecer um serviço que as pessoas queiram contratar o seu serviço. Esse negócio de dizer, mas a lei obriga a usar o meu serviço, isso é a maior idiotice do mundo. Eu sou frontalmente contrário a esse tipo de coisa, por quê? Porque você gera ineficiência, porra. E se a pessoa não quiser contratar o seu serviço, vai ter que contratar do mesmo jeito? Que porcaria é essa? É igual o caso de advogado, né? Advogado tem isso, aqui no Brasil é proibido. Se você não paga o OAB, você não tem carteirinha de advogado, você não pode entrar com um monte de processos por aí. Um absurdo isso. Deveria qualquer pessoa poder entrar com processo. Se você quer entrar com processo, eu aconselho que você procure um advogado, porque né, o advogado vai saber fazer as coisas. Da mesma forma, se você quer fechar um pacote de viagem aérea, é bom você contratar uma pessoa que entenda de uma agência de viagem, que já vai saber todos os paranauê, como é que faz a coisa lá, onde é que tem um avião mais barato, né, como é que você resolve a coisa. Eu aconselho que você procure mesmo um profissional, alguém que entenda. Mas se você quiser fazer você mesmo, ou quiser juntar os amigos, ou quiser recorrer a alguém que não tem o selinho lá estatal para fazer esse tipo de coisa, qual o problema, né? Você vai lá e vai fazer e pronto. Ninguém foi agredido entre a empresa de avião, né? Como é que é o nome da empresa que alugou o avião? Sintra. Tá aqui em algum lugar, a empresa foi alugada, eu nem sabia que existia essa empresa, né? Existe isso, tem algumas empresas aéreas que são menores, que trabalham mais com voos charter, né, com aluguel de avião. É Sideral, aqui ó, Sideral, que é a empresa aérea que alugou o avião, né? Enfim, então, eles forçaram a Sideral a alugar o avião? Não, não houve agressão. A Sideral forçou eles a alguma coisa? Também não teve. Se foi de livre e espontânea vontade, o que as agências de viagem estão reclamando? Não tem nada demais. E além disso, é o que eu falo para vocês, esse tipo de caso aqui pode respingar nos ônibus, porque os ônibus têm essa coisa também. É muito comum o pessoal em várias cidades do Brasil fazer fretamento de ônibus. Muita gente no Brasil é católica, gosta de ir, por exemplo, em Aparecida do Sul no dia da padroeira, e justamente nas cidades menores o pessoal freta um ônibus, aluga, um monte de gente se junta o dinheiro, freta o ônibus vai lá até Aparecida do Sul e volta. E também para ir para praia, para fazer um monte de outras coisas, tem um monte de ocasião que o pessoal faz fretamento. E não deixa de ser a mesma coisa, né? Tá juntando um monte de gente ali, tá alugando um ônibus e pronto. Não é que esteja vendendo passagem para cada poltrona e coisa e tal, é diferente. O ônibus, digamos, regular, ele existe independente de ter passageiro ou não. Você vai lá e você compra a passagem no ônibus se você quiser usar, não precisa encher o resto. O fretamento não, depende de ter um número grande de pessoas para ficar economicamente viável fretar aquele ônibus, né? A mesma coisa, é lógico, existe com o avião também, da mesma forma, esse tipo de coisa. Então, acho um absurdo esse tipo de coisa. Aqui, ó, eles falam aqui no final, a Associação de Médicos Tricolores e Amigos Especiais é uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo o fomento de práticas ligadas ao Fortaleza Esporte Clube. E pronto, não tem nada de errado. Um grupo de pessoas que decidiu alugar um avião para ir ver o jogo. Pagaram com o dinheiro deles, a empresa recebeu, vai providenciar o avião, não tem nada de errado nisso daí, né? O absurdo esse jeito que o brasileiro tem de achar que, não, como assim estão fazendo? Não tem o selo estatal, não tem uma lei que proíba, não sei o que lá. Caramba, deixa de ser chato, cacete.